Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Vamos continuar falando aqui sobre o nosso sistema esquelético. Hoje nós vamos mencionar aqui as principais doenças que afetam esse sistema, tendo em vista que na aula anterior a gente conheceu um pouco da estrutura do nosso sistema esquelético, tá? Então, primeiro nós vamos saber aqui um pouco sobre essas doenças, né? Quando a gente fala em doenças que podem afetar o nosso sistema esquelético, a gente logo lembra que os nossos ossos eles podem vir a quebrar, né? A acontecer alguma fratura, como também acontecer alguma entorse, né? Que são as, digamos, patologias mais comuns que afetam o nosso sistema esquelético. Mas nós temos diversas outras, como também quando a estrutura do osso ela é comprometida, que a gente chama de osteoporose. A gente vai conhecer um pouco mais dessas atividades, dessas doenças, aliás. E tem muitas pessoas que não se atentam para a fortificação do sistema esquelético, né? Não se ocupam em procurar formas de fortalecer esse sistema. E nós podemos observar também as doenças que afetam o sistema esquelético, além de causar muita dor, ela também afetam as nossas atividades diárias. É um simples agachar para pegar um determinado objeto que caiu, ou então curvar-se, tá certo? Então, essas doenças, elas prejudicam as nossas atividades. Então, por isso que é importante a gente estar atento para todas elas. Então, ó, vamos conhecendo aqui algumas. Nós temos primeiro a osteoporose. A osteoporose é justamente esse problema na estrutura do osso, né? O osso ele fica poroso, ele fica mais frágil, tá certo? O tecido dele há uma perda no seu tecido, acomete muitas vezes o idoso, né? Momentos em que o idoso cai e muitas pessoas pensam que ele veio a quebrar o fêmur, por exemplo, por conta da queda, mas na verdade pode ter acontecido ele ter quebrado o osso antes da queda. Ele tem esse problema de osteoporose, o osso ficou frágil, ficou poroso, né? Então quebrou e por isso ele caiu. Mas por que que o osso fica frágil? Por que que o osso fica poroso? Isso pode acontecer por falta de alguns minerais no seu organismo, tá certo? Algumas vitaminas e também minerais. Por exemplo, o cálcio e o fósforo, eles ajudam a fortificar, certo? Os nossos ossos. Nós vimos na aula anterior que os ossos eles conseguem se regenerar, mas somente se eles tiverem aí todas, digamos, as ferramentas possíveis. E essas ferramentas são aí o cálcio, a vitamina D, que ajuda também nessa fortificação aí dos ossos, tá certo? Então, ó, nós temos aqui também a artrite, que a artrite ela é na verdade uma desordem aí na articulação e ela pode ocasionar aí uma inflamação nas articulações, dor, inchaço, tá certo? E ela pode ocorrer devido, né, ao envelhecimento, como também ferimentos, infecções e também pode ser um fator hereditário, ou seja, pode ser passado aí de pai para filho, enfim. Tá? Então, ó, a artrite ela é normalmente observada em pessoas idosas, com a cartilagem que cobre a articulação não se desenvolve adequadamente. Então, por falta também pode ser do cálcio, tá? Acontece aí a degeneração dessa cartilagem. Há aí uma cartilagem no osso que protege as articulações. Para que o osso não entre em atrito um com o outro, há essa cartilagem, como a gente pode observar na imagem no slide. Quando essa cartilagem se desgasta e não há a sua reestruturação, pode acontecer aí essa artrite, né? Esse atrito entre os ossos ele pode ocasionar aí algumas dores ou inflamações, tá certo? Nós temos aí a tendinite, tá? A tendinite na verdade é uma inflamação nos tendões, como nós vimos, o tendão e também o ligamento fazem parte do sistema esquelético, tá certo? Conhecido também, a nossa tendinite, ela é conhecida também como reumatismo, tá certo? Pode ocasionar dor tanto na articulação como também no músculo, nos músculos ali próximo àquela articulação, tá? Nós temos também aqui a hérnia de disco. A hérnia de disco
é uma das doenças ósseas mais comum em todo o mundo, né? A maioria das pessoas já sentiram aí alguma dor na coluna. Nós temos a nossa coluna vertebral, que ela é composta pelas vértebras, e entre essas vértebras nós temos o disco intervertebral, tá? E às vezes esse disco ele pode se desgastar. Com o tempo ele pode vir a se desgastar, e quando ele se desgasta pode ser que aconteça aí esse atrito entre as vértebras, ocasionando aí algumas dores e incomodando muito, né? Então, por conta também pode vir a acontecer isso por causa de algumas lesões, tá? Algumas pancadas aí na coluna, tá certo? Você pode desenvolver também uma hérnia de disco. Normalmente essa hérnia de disco ela vem afetar mais a região lombar. A nossa coluna ela é dividida em coluna cervical, torácica e lombar. A lombar fica já na região da cintura, certo? No quadril. Então, a hérnia de disco ela acontece muito mais, aí, com mais frequência na região da lombar. Então, ela pode vir aí a causar muitas dores, né? Alterações e sensibilidades aí na coxa, na perna e também no pé. Tá? Então, ela afeta aí várias partes do corpo. Então, o nosso sistema esquelético, muitas pessoas não se preocupam muito, né, não se atentam para a saúde do nosso sistema esquelético. Tá certo? Então, essas doenças que nós acabamos de citar, essas patologias, elas podem vir a ocorrer em qualquer idade. Certo? A gente observou que algumas são presentes mais com idosos, mas também pode vir a acontecer com pessoas de outra idade. Então, é importante que você tenha aí hábitos saudáveis para que o seu sistema esquelético permaneça saudável. Como é que eu posso ter aí, quais são os hábitos saudáveis para manter o meu sistema esquelético saudável? Uma boa alimentação, rica aí em vitaminas e minerais. Nós vimos aí que a falta de alguns minerais eles podem ocasionar um enfraquecimento dos seus ossos, tá certo? Como também é importante realizar atividade física, fortalecendo assim a sua musculatura e exigindo mais dos músculos e menos aí dos ossos. Tá certo? Porque quando sua musculatura está fraca, aí os seus ossos, aí o seu esqueleto tende a trabalhar mais, realizar mais força. Tá certo? Então, mantenha-se saudável praticando atividade física e também se alimentando bem. Então, esta é a atividade, certo? Então, eu vou deixar disponível no Google Sala de Aula e eu aguardo o retorno de todos. Então, aguardo vocês também na próxima aula. Até mais!